Olá pessoal que me segue aqui nas redes sociais. Olha só, hoje é dia 2 de janeiro e eu resolvi hoje fazer um vídeo um pouco diferente aqui nos meus canais também. Esse vídeo vai para todas as minhas redes sociais. Nesse vídeo eu quero agradecer algumas coisas do ano passado, do ano de 2020. Foi um ano para muita gente, um ano ruim. Para outros foi um ano razoável, para alguns foi um ano bom. Eu brinco que foi o pior e o melhor ano da minha vida, né? A junção das duas coisas em um ano só. Porque a gente teve muitas mudanças, fez muitas coisas, perdeu medos, ganhou outros. Foram muitas coisas que aconteceram nesse 2020. E não foi só para mim, para você com certeza também foi um ano diferente. Mas nós temos muito para agradecer, mesmo que muitas pessoas digam, não vi a hora do ano de 2020 passar, nós temos muitas coisas para agradecer. Eu fiz a minha listinha e eu quero agradecer a 9 coisas aqui neste vídeo. São 9 coisas que eu tenho muito a agradecer desse ano de 2020. Primeira coisa é a vida, a própria vida. Eu me sinto muito grato por ter sobrevivido esse ano, mais do que qualquer outro, né? Porque esse medo, que é o vírus, me disse que a única coisa que as pessoas dizem nos filmes, que é aquela frase, a vida é curta, faz sentido. Porque é curta o suficiente, porque levou muitas pessoas que estavam vivas lá em janeiro e hoje não estão mais. E eu podia ter sido uma delas. E eu ainda continuo aqui, passei por esse ano e não tive coronavírus. Ou talvez eu tive e nem fiquei sabendo que eu tive. Mas enfim, estou aqui com saúde, então esse é o primeiro agradecimento que eu tenho, à própria vida. Segunda coisa para agradecer, a minha esposa, a Maria. Ela precisa de uma menção especial, porque ela viveu comigo durante esse ano. Muitas vezes, quando eu surtava, ela me puxava de volta à vida real. E vamos combinar, foi a maioria do tempo. Eu tive momentos ruins, ela me ajudou a sair deles, mesmo quando eu sabia que eu estava sendo irracional e estúpido. Eu não seria eu se ela não fosse ela. Ai, que lindo, né, meu amor. Sou muito grata a você também por tudo. Obrigada. Então, muito obrigado por estar comigo nesse ano. Não. Terceira coisa que eu tenho para agradecer, a internet. Hoje a gente não tem como imaginar como seriam as coisas se não tivesse a internet em meio a uma pandemia. Você imagina como seria essa pandemia se não tivesse internet? A internet hoje ela não é mais só aquela, vamos dizer, aquele sinal no éter, aquela coisa que se propaga no éter literalmente. A internet ela é muito mais do que isso, muito mais do que só um sinal da internet. Você tem que trabalhar muito e pensar em tudo que foi feito para trazer as coisas no ponto que elas estão hoje, para que você possa fazer vários trabalhos de casa. Quantas pessoas não saíram das suas empresas, dos seus locais de trabalho, ficaram semanas, meses em casa e tendo a possibilidade de trabalhar, tendo a possibilidade de gerar dinheiro, de gerar recursos, de ajudar as outras pessoas, simplesmente estando em casa, trabalhando pela internet. Então, hoje eu estou muito feliz que a internet exista, porque eu não consigo imaginar como teria sido uma pandemia sem ter a internet. Quarta coisa que eu tenho para agradecer ao trabalho. Eu tive a sorte de fazer a minha parte durante todo esse pico de pandemia, durante todo esse ano de pandemia, como empresário. Eu fiquei orgulhoso por ter tido a oportunidade de ajudar, principalmente produtores rurais, nesse momento delicado, oferecendo para eles soluções nas propriedades, oferecendo para eles também o conhecimento, para poder às vezes acalmar e buscar entender o que poderia acontecer durante a pandemia para esse setor
e depois da pandemia também. Então, ao meu trabalho, eu me sinto muito grato por eu ter tido essa oportunidade de ter dado mais um passo no empreendedorismo, mesmo num momento difícil. E até fomos criticados algumas vezes por ter aberto uma empresa em meio à pandemia. Mas ficou uma lição muito importante que, às vezes, em meio à crise, é a oportunidade para a gente também fazer e empreender na nossa vida e nos negócios. Quinta coisa que eu tenho a agradecer são os relacionamentos. Sou muito grato às pessoas ao meu redor que tornaram possível superar esta pandemia. A minha família, a minha esposa, o meu grupo social virtual, pessoal do Empreendedores do Campo, pessoal da Rede Cooperativa do Leite, os inscritos do meu canal Vanderlei Lerman, a todos os grupos, né, que foram lugares para a gente, de certa forma, discutir sobre a pandemia, descobrir o que poderia acontecer, às vezes tirar ideias de lá, compartilhar os pensamentos e o mais importante, né, para perceber que a gente não estava sozinho nessa luta. Não só agradecer ao grupo social virtual, mas ao grupo social da vida presente também, né, que apoiava a gente e em que a gente poderia buscar um pouco de luz nesse túnel, né, conversando, entendendo o que estava acontecendo. Sexta coisa que eu tenho a agradecer, dinheiro. Eu entendi a importância de um trabalho e algo que desse um fluxo de caixa quando eu vi as pessoas perdendo os seus empregos e perdendo os seus negócios em meio à pandemia. Eu vi a importância de não ter apenas uma fonte de renda e estar totalmente dependente dela. Eu vi a importância da gente conseguir fazer um trabalho em que a gente não dependesse apenas de uma coisa, mas tem vários canais que geram recurso, que geram dinheiro para a gente, e a gente não está a par de simplesmente de um dia para o outro perder o seu emprego ou ver o seu negócio fechando porque a gente aposta apenas em alguma coisa. E deu para perceber também que é a futilidade que é você ter um caminhão cheio de dinheiro e mesmo assim as pessoas estão indefesas contra alguma coisa, contra um micro-organismo tão pequeno que a gente nem pode ver. Isso tudo me ajudou a entender melhor o conceito de dinheiro e me fez estudar mais sobre a parte financeira, sobre as nossas metas e sobre como a gente precisa trabalhar, né, para que a gente não fique dependente apenas de uma coisa. Sétima coisa, novos começos. Eu estou grato por ter tido a oportunidade de me mudar de região. Eu saí da região onde eu estava, me mudei para outra região, né? Tive novos desafios profissionais, aprendi muita coisa, trabalhei mais diretamente com produtores no campo, nas propriedades, conheci novas pessoas, novos lugares, novas empresas com as quais eu fiz grandes parcerias e que me impulsionaram aí nas tomadas de decisões que eu tive durante esse ano. Como eu disse no início do vídeo, por um lado foi o pior ano da minha vida, porque eu parei aquilo que eu fiz a minha vida inteira, me mudei para outra região praticamente desconhecida, né? Comecei a fazer um outro trabalho que eu ainda não tinha feito, né? E a partir daí muita coisa aconteceu. E isso fez com que eu tivesse também o melhor ano da minha vida em questão de oportunidade, em questão de na parte profissional e também na parte social. Oitava coisa que nós temos que agradecer: supermercados, farmácias, postos de combustíveis, lojas agropecuárias e várias outras empresas que mesmo em meio a um lockdown, mesmo em meio a tudo fechado, continuaram funcionando, oferecendo os produtos e os serviços indispensáveis para as pessoas. Aquelas pessoas, aqueles empresários que mesmo em que
onde a maioria das pessoas estava fechada em casa, com medo do vírus que circulava pelas ruas. Essas pessoas, esses empreendedores, eles estavam lá trabalhando, né? Colocando a sua própria vida em risco por um bem maior, que era atender às necessidades das pessoas. Então todos esses setores, caminhoneiros também, motoristas, enfim, todas as pessoas que trabalharam, mesmo enquanto tudo estava fechado na sua cidade, e essas pessoas estavam lá trabalhando, um muito obrigado pelo trabalho de vocês. E também ao mercado financeiro. Mercado financeiro esse ano foi uma coisa que estava lá em cima, caiu lá embaixo e se recuperou novamente. Então isso foi uma das coisas que me manteve ocupado durante esse tempo, que foi sobre estudar e entender o que pode acontecer em uma pandemia, como isso pode afetar os diferentes setores, como isso pode afetar a economia, e a partir daí aprender novas coisas. A gente sabe que a mente não é a nossa amiga, né? E quando a gente fica inativo, isso é muito mais perigoso. Quando a gente fica apenas observando meios de comunicação, TV, ouvindo rádio ou lendo alguns sites, né, isso se torna um perigo ainda maior, porque a nossa mente começa a absorver tudo aquilo como se fosse a única verdade, e a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar amedrontado e tudo começa a dar errado. Então isso ajudou bastante a desfocar disso, começar a estudar, a entender e não ver só a pandemia em si, mas ver também o que essa pandemia pode causar, aonde ela pode ser positiva, entre aspas, aonde ela vai ser mais negativa e como esse mercado vai se comportou durante a pandemia e após a pandemia. Então, isso ajudou bastante, né? Isso manteve a nossa cabeça ocupada. E os mercados em si, né, por estarem de uma forma imprevisível, porque fez as pessoas verem que um dia, os investidores, um dia eles podem ser deuses infalíveis e 2, 3 dias depois eles podem ser simples tolos trapalhões que acham que fizeram tudo errado, né? Então isso fez com que as pessoas mantivessem um pouco o pé no chão, né, e começassem a analisar um pouco mais aquilo que eles estão fazendo dentro do mercado financeiro. Então são 9 coisas que eu tenho muito a agradecer pelo ano de 2020. E eu gostaria que você que assistiu esse vídeo até aqui, até o final, deixasse aqui embaixo nos comentários quais são as coisas que você tem a agradecer em relação ao ano de 2020. Coloque aí nos comentários de uma forma bem simples, de uma forma bem resumida, o que você tem a agradecer que aconteceu com você no ano de 2020. Ajude a compartilhar esse vídeo também e mostre para as pessoas, né, através desse vídeo, que o ano de 2020 pode ter sido positivo ou pode ter feito a gente perceber, dar valor a coisas que a gente não dava valor antes dessa pandemia que aconteceu. Participe então, deixe aí o seu comentário. Um abraço para você e até o próximo vídeo.